Eu queria que você escrevesse aqui agora: o meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus dos milagres. O meu Deus é o Deus do impossível. Você que está chegando aí, seja bem-vindo. Olha que poderoso, que especial. Eu queria que você escrevesse isso aí. O meu Deus, Ele é o Deus do impossível. Olha aí, que especial. Olha aí como Deus é bom. Sabe, Deus estava me dando aqui uma palavra que ela é muito importante, é crucial para você que quer viver, uma vida de milagres. Sabe? A palavra que vinha para mim hoje é uma vida de milagres. E quando você anda com Deus, sabe? Quando você anda com Deus, existe um processo. Tem coisas que parecem só uma palavra, mas não é tão simples assim. Existe uma comunicação celestial, né? Muitas pessoas acham que isso é muito fácil, muito simples de fazer, né? Mas na verdade não é tão simples quanto parece. Existe uma renúncia envolvida para você ter uma comunhão com Deus, para você fluir em uma unção, sabe? E Deus estava me dizendo sobre isso, que Ele é o Deus dos milagres. Deus estava me inspirando aqui hoje para falar com você, que Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus dos milagres. Mas cada um de nós, escuta que eu vou te falar, cada um de nós temos um processo. E nós precisamos nos submeter ao tratamento de Deus. E o tratamento de Deus, ele leva um tempo. Tem pessoas aqui que já estão no tempo, tem pessoas que estão aqui que você já está no tempo de viver o cumprimento de promessas. E outros, você tem uma palavra, mas ainda precisa amadurecer, né? Então existe um tempo que nós precisamos de um amadurecimento espiritual, de um amadurecimento emocional, para que determinadas promessas sejam liberadas na nossa vida. Então, quando você recebe uma palavra, você está todo inspirado, você recebe uma palavra, você fala, então é isso que Deus tem na minha vida, mas nós não podemos passar por cima de um tempo de preparação que Deus tem para nós. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui hoje, que eu vou liberar na sua vida, e nós vamos orar, é que Deus é o Deus do impossível. E quando chega o tempo, nada pode impedir o que Deus tem para fazer. Agora, muitas vezes o maior impedimento somos nós mesmos. Muitas vezes o maior impedimento para Deus agir na nossa vida, para Deus fazer um milagre na nossa história, somos nós mesmos. Muitas vezes nós precisamos amadurecer, ter uma estrutura, né? Eu tenho experiências com isso e tenho tomado cuidado com isso. Muitas vezes Deus me revela alguma coisa sobre uma palavra, Deus me dá uma palavra para a vida de uma pessoa. E tem coisas que são rápidas. Quando Deus me dá uma palavra de cura, normalmente a pessoa é curada ali em pouco tempo, né? Agora, e tem curas também que levam determinado tempo. Deus tem as formas de agir. Agora, tem algumas palavras de promessas que Deus tem na nossa vida, que Deus te dá uma palavra, mas você não está pronto para viver. Você não tem o amadurecimento suficiente para viver aquela promessa. Então, parece simples, né? E na verdade é simples, mas não é no tempo que a gente quer, não é bem assim. Tudo que Deus faz na nossa vida, para tudo que Deus faz é necessário um processo, sabe? É necessário um processo. A nossa geração hoje, nós temos um desafio, que nós queremos as coisas muito rápido, mas Deus nos ama tanto que Ele não vai fazer algumas coisas rápido. Tem gente aqui que você já está no tempo de um cumprimento de uma promessa na sua vida. Você está no tempo de uma fase na sua vida. E vai vir novas fases. Mas Deus te ama tanto que Ele não vai liberar todas as fases de uma vez. Nós vamos viver as bênçãos de Deus de forma gradativa. Eu tenho falado com vocês algumas vezes aqui que a bênção de Deus, ela é gradativa. A bênção de Deus,
ela vai acontecendo na nossa vida de uma maneira gradativa. Deus vai liberando, e daqui a pouco Deus libera um pouco mais. Aí passa alguns anos, alguns meses, né? Aí Deus vai liberando um pouco mais. E se você olhar para você há 5 anos atrás, você vai ver que Deus já fez muita coisa na sua vida. Então, a gente olha para agora e fala assim, parece que não tem nada mudando na minha vida. Mas se você olhar alguns meses atrás, se você olhar alguns anos atrás, você vai ver que você está diferente, que Deus já te transformou muito, sabe? Tem aqui alguns pecados que você praticava antes, que você não pratica mais. Alguma postura que você tinha antes, que agora você não tem mais. Sabe, Deus, eu tenho uma impressão de dizer aqui que Deus ele está mais interessado no seu amadurecimento, sabe? Deus está mais interessado em quem você se torna em meio aos processos do que em cumprir uma promessa fora da hora. As pessoas olham e elas acham que é muito fácil as coisas, né? Que é muito fácil, mas existe uma renúncia, existe uma preparação, existe uma história com Deus necessária. É necessário uma história com Deus para viver algumas promessas. A coisa é séria, né? Parece simples, porque Deus parece fazer simples. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu sei que talvez a maioria de vocês não entenda muito sobre futebol. E não precisa entender, mas se você vê o Messi jogando futebol, ele já está no fim de carreira, mas se você vê o Messi, parece fácil jogar futebol. Parece fácil, né? Por quê? Porque ele tem um dom, ele tem um talento, e ele também teve um tempo de preparação. Ele tem um dom e teve um tempo de preparação. Então agora você vendo ele exercendo, aquilo parece muito fácil, parece muito simples, né? Mas ele tem um dom para isso. E ele teve um tempo também de preparação, de renúncia, de disciplina. Então, escuta bem, Deus ele é o Deus do impossível. Ele vai fazer o impossível na sua vida. Mas cada um de nós temos um processo que é inevitável. Nós precisamos passar por esse processo. Tem pessoas hoje, tem várias formas hoje, tem algumas formas de encurtar os processos, né? Então as pessoas dão um passo maior do que deveria dar. Sem direção de Deus, sem confirmação de Deus. Tem como crescer? Até tem, né? Até tem. Só que não é algo sustentável. Você vê que pessoas que abortaram o processo, eu conheço alguns casos de pessoas que encurtaram o processo e isso fez mal para elas. Sabe? Foi passando o tempo e aquilo que ela quis viver muito rápido, ela não estava preparado para viver. Então, confia no processo de Deus na sua vida. Tem que crescer tendo raízes. É verdade, Denise, é isso? É desse jeito, né? Aqui em Lucas 1:37 diz sobre isso, que para Deus não há nada impossível. Mas até Jesus, Deus acabou de descer o download aqui agora. Até Jesus precisou de um processo para nascer, um processo para crescer, e levou mais de 30 anos para começar o ministério dele. Você vê? Se até Jesus teve um processo, então nós precisamos também nos submeter ao processo de Deus. Então eu sei que a gente não quer processo, você acha que não precisa, mas conforme vai passando o tempo, você vai ver que o processo é extremamente necessário, né? Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Se até Jesus teve um processo, primeiro, para nascer, né? Primeiro teve o anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então, a primeira coisa, o nascimento de Jesus foi anunciado aqui. E o nascimento de Jesus já vinha sendo anunciado há muito tempo.
Por exemplo, o profeta Isaías, ele é considerado o profeta messiânico, o profeta que mais anunciou, né, o profeta que mais anunciou a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Então, Jesus teve um processo para nascer, né? Jesus teve o anúncio do nascimento dele. Jesus foi gerado no ventre de Maria. Então, Jesus não nasceu já com 30 anos. Parece bem óbvio falar isso, mas talvez seja necessário. Porque Deus estava me dizendo desde ontem sobre o tempo apropriado. Deus tem o tempo apropriado para cada coisa. Deus já tem um milagre reservado para você. Deus tem uma história reservada para você. Mas Deus te ama tanto que Ele não vai te dar bênçãos que você não está pronto para receber. Você fala, mas o outro lá nem é crente, está acontecendo com ele. Pois é que ele não é crente, ele não está andando com Deus. Então a vida dele não está submetida ao plano de Deus. Então as coisas acontecem desordenadamente na vida dele, ou acontece de outra forma. Você não tem nada a ver com isso. Deus tem algo com você. Olha, Deus tá falando com alguém aqui. Então, nós temos um processo que é inevitável. Sabe? O anjo vem, anuncia, né? Gabriel, o anjo mensageiro, foi enviado lá para Galiléia, uma cidade chamada Nazaré, e anuncia o nascimento de Jesus. Depois disso, né, tem um registro de Jesus aos 12 anos, mas depois só vai ouvir falar de Jesus de novo com 30 anos. Sabe? Então, quer dizer, até os 30 anos de idade, Jesus não começou o ministério público dele. Até os 30 anos de idade, Jesus não começou o ministério público dele. Por quê? Até Jesus teve um processo. Tem como você viver o que Deus tem para você sem processo? Até tem. Se você não estiver submetido ao plano de Deus, até tem, né? Mas não é isso que Deus quer para você. Agora, tem uma outra coisa aqui. Você não precisa também estar 100% pronto para fazer determinadas coisas. Você já pode fazer alguma coisa agora. Né? Mas tem determinadas coisas que são necessários um processo. Sabe? Eu mesmo já vivenciei isso. Algumas vezes, algumas pessoas, eu abri espaço para ela antes da hora. E aquilo não foi bom para ela. A pessoa não estava pronta para isso. Normalmente, quando a pessoa acha que está pronto, aquilo mostra uma imaturidade. Ela não está pronto. Sabe? Então, viva os processos que Deus tem na sua vida. Sabe? Tem gente que acha que já pode pregar, já pode cantar, né? E você vê que não é o processo. A pessoa não está preparada. Cantar é coisa séria. Quem se envolve, por exemplo, no ministério de adoração, de louvor, você não tem ideia como tem que estar preparado, né? Como tem que estar preparado. Não é sobre nada pessoal, né? Tá me perseguindo, não é coisa, nada disso. É o processo que Deus tem na nossa vida. Você está vendo? A coisa é séria, não é brincadeira, não é qualquer coisa, né? Então, Jesus teve um processo. Então, Jesus, ele é o maior exemplo de uma vida de propósito, sabe? Então, antes da sua glória, ele passou por um processo que, na verdade, foi cheio de desafios. Então, Deus usa os processos para nos preparar, para nos moldar, né? Para nos moldar para tudo aquilo que ele planejou na nossa vida. Então, Jesus, ele tem a identidade dele revelada lá em Mateus, no capítulo 3, né, lá no batismo de Jesus, uma voz do céu declara: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então ali Jesus, ele teve o início da missão dele. Então teve o chamado, teve o anúncio, mas ali ele já tinha 30 anos de idade. 30 anos de idade para começar a viver. Ela falou essas palavras para o meu marido ontem. Olha Deus confirmando. Ele chegou até 30 anos de idade para começar a viver o ministério público dele. Deus te ama tanto que ele não vai permitir você viver algumas coisas, alguns projetos agora.
Ele vai querer que você viva o seu processo com Ele, para você estar totalmente pronto, totalmente pronta, estruturado, estruturada, para viver o sonho, para viver os planos de Deus. Tem algumas coisas que você já pode viver agora. Tem algumas coisas que você já pode viver agora. Mas tem coisas que não é o tempo. Tem coisas que tem que aguardar, né? Tem que ir participando de um processo. E não é só aguardar, é se submetendo ao querer de Deus, né? Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, enfrentou fome, solidão, tentação direta de Satanás, sabe? Eu mesmo posso falar para vocês aqui. Eu já passei por tanta coisa aqui de batalha espiritual, né? Passei já por tantas experiências de vida também, trabalhando no meio secular, né? E até hoje tem meus trabalhos também que eu faço. Tem meus trabalhos que eu faço também. Então presta atenção, a coisa não é tão simples assim. Deus tem um processo na nossa história, né? E Deus tem um plano para cada um. Então presta atenção, Deus é o Deus do impossível. Mas se até Jesus teve um processo para nascer, um processo para crescer, um processo de anonimato, se até Jesus teve, quanto mais nós, né? Jesus, mesmo sendo Deus, se esvaziou da sua glória, tomou forma humana, serviu a todos. Então, mesmo Jesus sendo Jesus, teve um processo. Então, nós precisamos também nos submeter aos processos de preparação de Deus. Então, a preparação de Deus, muitas vezes acontece em momentos de desafio, em momentos de isolamento. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, enfrentou fome, solidão, tentação do diabo, né? E ali, Jesus estava isolado. Jesus estava sozinho. Jesus estava passando por momentos de desafio, de isolamento. E Jesus combateu as tentações com a palavra de Deus, mostrando que o processo exige conhecimento da palavra, exige dependência de Deus. Eu mesmo, na minha história, eu posso dar um exemplo. Até hoje eu faço isso, mas passei uma época que todos os dias eu estava ouvindo audiolivro, estava lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, ouvindo e lendo livros, né? E mesmo assim, vou falar para você, né? Não foi só por ler a Bíblia, mas foi pelo poder da Bíblia também, né? Mas exigiu em muitos momentos a confiança total em Deus, porque o mundo espiritual é coisa séria, né? E chega uma hora que parece que fica mais talvez mais simples, talvez seja a palavra, mas não sei se essa é bem a palavra, mas chega uma hora que você vai aprendendo, né, a lutar. Mesmo assim não é tão fácil, né? Você já sabe o que tem que fazer, né? Mas não é tão fácil. E vai vindo revelações novas, são fases novas que Deus traz para nós. Por exemplo, Jesus teve a fase da rejeição, Jesus teve a fase da oposição, né? Ele foi rejeitado na sua própria cidade, ele foi desacreditado por aqueles que conheciam ele. Então, Jesus foi perseguido pelos líderes religiosos. Então, Jesus ali foi desacreditado, porque tem coisas que estão na nossa vida que já está evidente. Eu posso dar também o meu exemplo aqui, que desde quando eu comecei a ministrar o louvor, ou tocar, eu comecei só a tocar. De criança eu cantava, depois passei um tempo assim, né? Depois só tocar, depois pregar. Já tinha, hoje olhando para trás, alguns anos atrás, lá em 2011, olhando lá atrás quando eu tinha 11 anos de idade, né? Já lá em 1999 que eu comecei a servir, cantava lá, 1996 já cantava de pequeno lá na igreja. Então, estou falando de 96, estou falando de 99. Depois teve um ano que foi marcante, 2011, que eu comecei a pregar, que eu não queria, mas acabou sendo necessário, né? Então teve todo um processo. 2013 que nós começamos um projeto com jovens, né? Depois que foi extraordinário de verdade. Eu colocava assim, vamos ter culto de jovens, quem vem no Facebook? Dava mais de 100 interações, 130, sabe? E uma frase que eu escrevi, estamos pensando em marcar culto de jovens. Então tinha uma inspiração, teve toda uma história. Então nós precisamos entender isso.
E tem momentos que Deus permite você ser desacreditado por aqueles que te conhecem. Deus esconde a unção que está na sua vida, não permite algumas pessoas perceber, porque Deus tem um propósito, até determinado tempo. Sabe? Deus é misterioso, sabe? Deus é misterioso e tem um processo para tudo. Então Jesus teve a fase da rejeição, da oposição, né? Jesus teve a fase das dores, né? E também teve a fase da glória, né? Então vai chegar um tempo de honra, de recompensa, se você permanecer, se você se submeter ao processo. Normalmente é difícil alguém que se submete ao processo e flui realmente numa unção poderosa. Dificilmente hoje, talvez eu vou falar isso, vai ser um estímulo para você. Dificilmente hoje você vai ver alguém que realmente suporta o processo e que é liberado uma unção poderosa na vida dessa pessoa, né? Então, nós temos um propósito de oração aqui, mas Deus está falando com você. Deus está falando, é o tempo de preparação. Deus está falando, eu te amo tanto que eu quero te dar uma estrutura, né? Então, Jesus enfrentou um momento de grande agonia, né? Se possível, lá no Getsemane ele fala, se possível afasta de mim esse cálice, se possível afasta de mim esse cálice, e ele se entregou totalmente à vontade do Pai, né? Não seja feita a minha vontade, mas a sua. Tinha uma época aqui que esses tempos eu estava citando todo dia isso aqui, quase todo dia, né? E lá em João capítulo 19, você vai ver que ali foi o ápice da entrega de Jesus. O ápice do processo foi a entrega de Jesus na cruz. Então ele demonstrou obediência e um amor extremo. Porque tem gente que fala que ama. Falar que amar, falar que ama é fácil, né? Eu amo você. Aí o outro fala, eu amo Jesus, né? A hora que começa o processo, já começa a murmurar, já fala, eu já vou sair desse lugar, eu vou arrumar outra coisa para mim, sem uma palavra de Deus. Por quê? Porque não tem entrega ainda, sabe? Não tem, quer dizer, está faltando o processo de obediência. Amor de Deus não é amor de Deus. É assim como muita gente pensa. Amor de Deus, amor ágape, é amor sacrificial de Deus. Então envolve uma obediência, envolve uma renúncia. Se eu for fazer só o que eu quero, é muito fácil. Sabe? Vai vir propostas, vai vir os pratos para você. Você tem que dizer não, porque Deus já te pediu para fazer algo. É processo, é obediência, é amor ao extremo. A coisa é séria, né? Aí tem alguém que chama, vem aqui para a minha igreja aqui. Vem aqui para a minha igreja aqui. Aqui você vai ser visto. Aqui você vai tocar, aqui você vai voar com o anjo. Aqui você vai bailar, você vai dançar, né? Só que você tem uma palavra para estar em determinado lugar. Ou você pelo menos orou, né? Tem gente que nem ora, já fala, eu já vou para lá, né? Mas às vezes você já orou e você já tem uma palavra do lugar que Deus te quer. Você tem uma palavra do lugar que Deus te quer. Aí você vai ter o quê? Você vai ter uma entrega total. Você vai demonstrar uma obediência. Você fala, não, eu vou ficar nesse lugar, mas aqui, lá é um lugar maior, Lá você vai ministrar para 500, para 1000. Ok, Deus faz isso mesmo. Mas você fala, não, eu tenho uma palavra para estar aqui no lugar que eu estou. Estou ministrando aqui para 100, para 150, né? Tem um culto do meio de semana que estou ministrando para 80, né? Olha aí, com a internet hoje, né, alcança mais gente, mas escuta bem, a questão é demonstrar obediência, né? Você está ouvindo? De repente você que está aí, você não está servindo no ministério, mas aplica aí para a sua vida. Você tem uma palavra de Deus para o que você está passando. O processo de Deus é para nos preparar. Talvez Deus está falando com você, começa a orar, começa a jejuar por essa situação. Você nem orou e nem jejuou, né? E está reclamando que está demorando. Pois é, na oração e no jejum, não é sobre você convencer Deus. Oração e jejum não é sobre você convencer Deus para fazer alguma coisa. Oração e jejum é uma preparação de Deus em você. Deus está te preparando por dentro para uma nova fase que Ele tem na sua vida. Eu queria cada um aqui escrevendo. Deus está me preparando por dentro. Deus quer me preparar por dentro. Deus quer. Você vai deixar? Deus quer me preparar por dentro para a nova fase que Ele tem na minha vida. Deus quer, e Deus tem várias fases. Deus tem várias fases.
na nossa vida. Deus quer me preparar por dentro para novas fases que Ele tem na minha vida. E se você quer viver algo realmente extraordinário, você precisa orar, você precisa jejuar e passar tempo com a Bíblia. Nem que seja com um versículo por dia. Teve épocas que Deus enfatizou para mim um único versículo. E se Deus não está mudando de assunto, não seja você insensato de mudar de assunto por Ele. Algumas vezes também, olha o que já aconteceu comigo. Deus me deu o que eu tinha que estudar em determinada área, em determinada época. E eu não quis estudar aquilo naquela época. E depois enfrentei problemas. Por quê? Deus estava me dando as ferramentas que eu precisava para passar momentos difíceis. E eu não quis usar aquela ferramenta. Eu falei, não, acho que isso aí vai passar batido. Acho que isso aí não é muito espiritual. Então, presta atenção. Deus tem um processo para te abençoar. E esse processo vai ser na oração. Por quê? De repente Deus vai falar com você, quero que você estuda sobre isso. Quero que você aprenda sobre isso. E você não precisa ter bloqueio de aprendizado, não. Está repreendido em nome de Jesus. Você precisa falar assim, eu preciso então dar um jeito de aprender alguém que fala sobre isso de uma forma simples, que eu possa entender. Eu vou comprar um livro, ler 3 páginas por dia, pelo menos. Sabe? Então, nós devemos entender que tem um processo de Deus. Então, Deus usa o processo para nos preparar. Assim como Jesus, nós enfrentamos desertos, rejeições, desafios. E o processo vem para nos moldar para um propósito final. Vamos orar, né? Acho que Deus já apertou o suficiente, né? Então, eu tinha mais coisas aqui, mas vamos orar. Então, persevere no meio da dor. Volte a orar, volte a jejuar, volte a falar em língua estranha aí, para edificar o seu espírito. Porque Deus tem algo aí que vai fazer nesses dias na sua vida. Tem gente aqui que vai ter que esperar um processo ainda, mas Deus também vai te mudar de fase. Existem fases espirituais também. Deus vai mudar essa fase espiritual. Mas escuta o que eu vou te falar aqui. Escuta aí que eu vou te falar. Presta atenção. Ela não sai não. Não sai não. Você que está chegando agora, pega depois. Pega do começo. Você que está chegando agora, pega do começo. Escuta aí que eu vou te falar. Deus vai mudar você de fase. Deus vai levar você para um próximo nível, para um próximo estágio. Vamos supor assim, na sua vida inteira você vai ter uns 20 níveis, por exemplo. Vamos supor, você está no 1, quem está no 1 vai para o 2, quem está no 12, quem está no 15 vai para o 16. Eu ia falar quem está no 12 vai para o 13, né? Quem está no 12 vai para o 13, ok. Então você entende? Vamos pôr de 0 a 10. Você está lá no estágio 1 com Deus, naquela fase. Até Jesus teve as fases dele. Até Jesus teve as fases dele. Então quem somos nós para não viver nossas fases? A fase do serviço, a fase do deserto, a fase das rejeições, a fase dos desafios, mas também tem a fase da vitória, sabe? Jesus, olha o que diz aqui Deus está trazendo para mim aqui, a coisa está séria, Deus está me dando agora aqui, Efésios, no capítulo 4. E nós vamos orar. Coloca aí, eu tenho meu pedido de oração. Fala assim, está chegando a fase da vitória. Assim, eu não sei quanto tempo vai levar, mas Deus está me levando para um novo estágio hoje, sabe? Você não vai ficar mais nesse estágio que você estava, não. Deus está te levando para um crescimento espiritual através dessa palavra. Se você receber essa palavra, Deus já está te mudando de estágio hoje. Se você receber essa palavra e começar a praticar oração, jejum, leitura da palavra, você está ouvindo? Passar tempo com Deus. Aí o que vai acontecer? Deus vai te levar para um novo estágio. Fica atento aí, fica atento tu do que Deus vai fazer. Olha aqui, Ora, ele subiu. Essa versão aqui está complicada demais. Vou colocar aqui em outra. Olha lá. Coloca aí, eu tenho o meu pedido de oração. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Agora, um pouco antes aqui diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro
e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então Jesus, ele foi elevado, Jesus foi honrado, né? Mas ele teve todo um processo. Mesmo sendo Deus, teve que aprender a obediência. Então, presta tu atenção. Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas Deus está trazendo para mim Efésios no capítulo 4. Né? No versículo 11 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você está vendo? Olha lá. E depois aqui, ó, você vai ver aqui que depois também... eu peguei a versão de Portugal, sangue de Jesus. É mistério, se tem alguém de Portugal, Deus está falando com você. Olha lá, no versículo 15 fala, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Você vê? Então tem um amadurecimento. Tem um tempo, Deus te ama tanto que tem coisa que Ele não vai fazer rápido na sua vida. Deus te ama tanto que tem coisa que Ele não vai fazer rápido na sua vida, porque senão você vai se perder, senão você vai morrer espiritualmente. Então presta tu atenção no processo de Deus. E cada um de nós estamos em um estágio. Cada um de nós estamos em um estágio. Cada época Deus faz uma coisa. Então deixa Deus ser Deus e seja apenas você mesmo. Isso já é grande coisa. Se você conseguir ser você, você já está sendo grande coisa. Olha aqui, ó. Vou ler mais uma escritura e nós vamos orar. Fica aí. Fica aí que eu vou ler mais uma escritura. Olha aqui, ó. Romanos do capítulo 12, versículo 3. Olha o que fala aqui. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus concedeu a cada um. Eu gosto de parafrasear. Se você pensar ser mais do que você é, isso é errado, isso é pecado, isso é orgulho. Mas se você também pensar ser menos do que você é, também é errado. Então eu preciso pensar de mim mesmo de uma forma moderada, de uma forma equilibrada, segundo a medida de fé que Deus me concedeu, de uma forma específica. Segundo a medida de fé que Deus concedeu a cada um. Quer dizer, cada um de nós precisamos ter um relacionamento com Deus para Ele revelar quem nós somos, para Ele qual é a nossa missão, qual é a nossa identidade específica aqui na Terra. E eu te garanto, isso pode levar um tempo. Você está ouvindo isso? Isso pode e vai levar um tempo. Então tem pessoas aqui que já estão no tempo de viver uma nova fase, um novo estágio. E tem pessoas aqui que Deus está falando com você. Nesse tempo, você precisa focar no seu relacionamento com Ele. O que fazer no tempo de espera? Foca no seu relacionamento com Deus. Está vendo? Então Deus está trazendo essa instrução, essa revelação celestial para você hoje. Deus te ama tanto que Ele tem um processo para você que é inevitável. Se você quiser abortar, aí a responsabilidade é sua. Mas se você quiser viver tudo que Deus tem, precisa se submeter ao processo. Você está ouvindo? Deus vai fazer milagres na sua vida. Deus está mudando você de estágio. Você que está recebendo essa palavra, Deus está mudando você de estágio. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora. Nós estamos aqui em propósito. Nós estamos aqui reconhecendo a nossa dependência do Senhor. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós não somos, mas o Senhor é. E o Senhor também nos faz ser seus filhos, nos faz ter a nossa identidade específica no Senhor. Nos ajuda a entender que nós precisamos passar pelos processos. Os processos são inevitáveis. Espírito Santo, libera agora a tua unção. Libera agora a tua unção
uma unção especial agora para nos capacitar, para destruir todo o jugo, todos os impedimentos. Nós precisamos viver os processos. E tantas vezes a nossa própria alma ou as situações querem nos levar para longe do seu querer, da sua vontade. Mas nós nos submetemos hoje. Por mais que seja dolorido, por mais que nós estamos ansiosos, querendo viver rápido algumas coisas, nós nos submetemos ao seu processo, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha liberar agora milagres que são urgentes, intervenções divinas, eu clamo agora. Eu chamo à existência agora promessas que já é o tempo de acontecer. Pessoas aqui que também que precisam de emergência, situações de urgência para hoje. Eu peço que o Senhor venha agir agora, de uma maneira poderosa e especial, com cura, libertação, proteção, salvação e prosperidade. Eu peço que o Senhor venha agir agora de uma maneira poderosa sobre a vida de cada um que está aqui. Pai, libera agora os teus milagres. Eu chamo à existência milagres financeiros, milagres de cura física, cura emocional. Libera a tua unção agora. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial comunicar e agir sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Olha o que a Renata escreveu aqui. O que fazer no processo e focar no nosso relacionamento com Deus? Olha, eu gosto muito de responder essa pergunta. Então, foi providência, Deus me enfatizou aqui para mim a sua mensagem. Sabe? O que fazer no processo? Foca em passar tempo com Deus. Passa tempo de silêncio com Deus. E a partir disso, Deus pode te direcionar para algumas coisas. Deus pode te direcionar para servir em alguma coisa. Mas qual que é o foco? Por exemplo, começa passando, se você puder, começa passando 15 minutos. Eu ia falar 1 hora. Começa passando 15 minutos com Deus. Como eu faço isso? Coloca uma adoração. Eu gosto de usar um instrumental. Cada época eu estou com um instrumental diferente. Você fala, Deus, eu estou aqui para receber da sua presença. Deus, eu estou aqui porque eu quero te conhecer. Eu quero ter um relacionamento profundo com o Senhor. Então, nessa intimidade que de repente assim, Deus vai te dar uma palavra. Deus vai falar, mudou o estágio. Deus vai falar, estou te dando algum dom. Sabe? Então, por exemplo, tem louvores também que são muito agitados. Eu vi você escrevendo aqui, que para mim não funciona algumas vezes. Eu gosto de louvor agitado, mas para esse momento de intimidade, tem louvores específicos. Então eu vou te dar o primeiro passo, Renata, e para cada um que está aqui. O que fazer no processo? Passa tempo na presença de Deus. Fala, Deus, eu estou aqui para receber da sua presença. Eu estou aqui, eu me submeto ao seu querer. Eu quero, mais do que isso, eu quero ter um relacionamento de pai e filha, sabe? Deus começar a ter um relacionamento com você. Esse é o primeiro passo. Quando Deus começa a ter um relacionamento, Ele está te preparando para algo, Ele está mudando os estágios e você não está percebendo. A hora que você menos espera, Deus está te direcionando para o que Ele tem na sua vida, Ele está liberando um dom poderoso. Você coloca a mão em alguém, a pessoa já é curada. Você manda uma palavra de longe assim, a pessoa já sabe, recebe o poder de Deus. Então, passa bastante tempo na presença de Deus, esse tempo de processo. E aí essa vida de intimidade vai te levando para os próximos estágios. Deus vai agindo na sua vida de uma forma especial, sabe? Deus vai permitir também você passar desafios, né? Mas chega o tempo também que você ora assim, o milagre já desce na conta bancária, né? Mas tem momento que Deus vai permitir você passar fome só comendo pão. É mistério, eu já falei aqui esses dias. Você vê? Então, se você perseverar no processo, talvez você receba uma unção poderosa, ou talvez Deus te dê um direcionamento de uma empresa extraordinária, ou de alguma coisa poderosa, mas para chegar lá, se você ama realmente a Deus, né, muitas vezes Ele vai te provar, para saber qual é a intenção do seu coração, para saber se você vai continuar servindo a Ele ou não, né? Ou se você só está usando Deus para ter um sucesso. Então, presta atenção no que eu falei. Eu falei uma coisa muito importante aqui.
Eu, para não ficar nas minhas palavras, né? Como os irmãos falam, para não ficar nas minhas palavras, ser amassado por Deus dói. Mas quando chega o tempo do cumprimento da promessa, sabe? Aí tudo vale a pena, né? Então, entra tu no querer de Deus. Entra tu, olha lá, Deuteronômio. Ó, hoje foi na inspiração do Espírito, hein? Glória a Deus. Sempre, né? Deus é bom. Olha lá, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. Então, Deus tem tempo de processo que é inevitável, né? Depois diz no versículo 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu conserto. Ele que te dá força para adquirir riqueza, tem outra versão que fala, para confirmar a sua aliança, que jurou teus pais, como se vê nesse dia. E tem outro versículo crucial que eu vou falar aqui com você, que é importantíssimo. Então eu falei de Deuteronômio, capítulo 8, né? No versículo 2 e versículo 18. Depois fala, ó, e te sustentou com o maná. Presta atenção, no versículo 3, olha o que diz, e te humilhou, te deixou passar fome, e te sustentou com o maná. Espera aí, como você passa fome comendo maná? Porque se você comer pão um dia, é muito bom, mas imagina você comer pão todo dia. Por exemplo, 365 dias comendo pão. Chegou no dia 365, você não consegue nem ver mais pão na sua frente. Você já está quase repreendendo em nome de Jesus. Né? O Senhor tem misericórdia de mim. Agora, escuta bem. O tempo do deserto é o tempo que você tem o suficiente. Mas você não tem mais do que o suficiente que Deus tem prometido para você. O tempo do deserto, você passa fome comendo só o maná. Sabe? Você não tem uma coisa diferente. Né? Então, são tempos de processo, que a maioria de nós desistimos no processo. Mas hoje Deus está nos dando a oportunidade de voltar. Ó, volte para a sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Porque hoje mesmo o Senhor está agindo por vocês. Ah, eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está comunicando, ó, foi uma aula do Espírito Santo hoje. Ó, volte para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Por quê? Porque hoje mesmo vos anuncio que restituirei tudo em dobro. Ah, eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está falando com alguém aqui. Ó, voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que recompensarei, que restituirei tudo em dobro para vocês. Você está vendo? Então, quem se submeteu ao processo vai viver o extraordinário. Ah, mas tem outro lá que nem viveu o processo e está lá vivendo. O problema é do outro. Fica na sua. Deus tem um processo com você. Você não sabe da história do outro. Você não sabe se está na vontade de Deus, se não. Né? Você está ouvindo? Olha lá, essa foi no peito. Essa veio, né? Escreveram aqui. Como tem gente espirituosa, gente alegre, gente engraçada, né? Glória a Deus. Que poderoso. Eu vi aí vocês escrevendo, tá bom? Gente, que especial. Sabe? Que o Senhor nos ajude. Creio que vai ser poderoso o que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus, tá bom? Ao romper da manhã, Deus está te abençoando hoje. Deus está fazendo algo especial no seu espírito. Deus está fazendo algo especial na sua vida. Você vai viver o tempo mais poderoso da sua história. Eu declaro que o melhor tempo da sua vida está chegando em nome de Jesus. Fala assim, eu recebo o novo de Deus. Eu recebo essa nova fase que Deus está me levando, de servir, de confiar mesmo em tempos difíceis, sabe? Mesmo quando os resultados não são imediatos, confiar em nome de Jesus. É isso, gente, que especial. Você que chegou depois, pega do começo. E você que Deus está falando alguém no seu coração, Deus está colocando alguém na sua cabeça, no seu pensamento, né? Vou falar o mais simples possível. Compartilhe essa palavra com alguém
Deus vai pegar alguém de surpresa. Eu comecei lá falando, Deus tem um milagre para você. Deus tem um milagre aí. Tão somente tu, né? Aí a pessoa fala, olha, Deus do impossível, Deus tem um milagre. Aí ela vai entrando, ela vai ouvindo, a hora que vê o Espírito Santo pegou ela de surpresa. Né? Por quê? Porque Deus quer nos estruturar primeiro. Nos dar estrutura para viver o sonho, viver o extraordinário. Até o nosso próximo encontro. Você que chegou depois aí, ó, pega do começo aí. Deus vai ter uma bênção para você. Até o nosso próximo encontro. Até lá.